Bom, olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa live sobre o coronavírus versus a dança de salão e o que nós, enquanto comunidade da dança de salão, podemos fazer para juntos conseguirmos passar por esses momentos difíceis. Então, vou esperar todo mundo chegar, né? Vou pedir que vocês, quem está chegando agora para a primeira vez, que a gente possa convidar os amigos para que realmente a gente possa discutir de uma forma, agora pensando de forma coletiva, mas ao mesmo tempo pensar de uma forma estratégica o que nós podemos fazer para juntos conseguirmos ultrapassar essa fase difícil que nós estaremos enfrentando nos próximos dias, né? Então vou pedir que vocês vão entrando aí, todo mundo. Deixa eu virar aqui um pouquinho o meu celular para facilitar, né? Vamos deixar todo mundo entrar. Já vou chamar o nosso convidado para que ele possa nos ajudar. Está todo mundo vivendo um momento muito difícil agora, mas eu tenho certeza que juntos, deixa eu arrumar isso aqui, só um segundo, deixa eu deixar tudo certinho. Quando eu fui começar percebi que podia ficar melhor. Então, ok, eu vou chamar aqui o nosso convidado, né, Dr. Rodrigo, para que a gente e realmente não demore a entender um pouco mais sobre tudo que está acontecendo. Fala, Rodrigo, tudo bem, meu amigo? E aí, Marcelo, tudo jóia? Bem não tá não, mas eu acredito que com um pouco mais de informação, orientação aí, nós possamos ficar bem em breve, né? Acho que nem botar a iluminação não, tá tudo bem. Rodrigo, primeiro, cara, muito obrigado, né, por você se colocar à disposição aí para vir aqui conversar dentro de uma live. Você como médico, você como cidadão e você também como um ser dançante, né? Já que você também dança, né? Isso é muito bacana. E agradecer de cara a você disponibilizar esse seu tempo para vir nos ajudar aqui, viu? Muito obrigado, Rodrigo. Ah, que isso, Candido. Assim, a gente tinha conversado um pouco ontem, né? E você tinha me falado das suas preocupações. E numa situação dessa de epidemia, de pandemia, eu acho que o mais importante é realmente a gente ter uma informação correta, né? E até para tomar decisões melhores. Afinal de contas, do mesmo jeito que tem um vírus espalhando, junto dele tem um monte de fake news se espalhando também, né? E a gente tem que impedir o vírus de se espalhar e também essas fake news de ficarem espalhando, porque elas mais atrapalham do que ajudam. E também, Rodrigo, uma coisa muito bacana é que nós, enquanto provocadores de aglomeração, né, de contato, de abraço, de toque, nos sentimos agora ilhados sem poder exatamente proporcionar isso no momento em que a Organização Mundial da Saúde nos orienta a não buscar esse tipo de situação. E aí isso deixa a gente mais preocupado ainda, né? Com certeza. E nesse sentido até, Marcelo, é importante a gente deixar bem claro que a gente vai conversar, obviamente, a respeito do vírus, a respeito da doença causada pelo vírus, formas de evitar a transmissão, mas nem você nem eu somos as autoridades sanitárias, né, oficiais, nem dos estados, nem do país. E não é porque a gente vai falar uma coisa ou outra coisa que a gente vai deixar de cumprir o que as autoridades estão determinando, né? A gente tem que ficar bem atento a essas normas que estão saindo e cada dia está aparecendo uma novidade. E acho que o princípio principal dessa história é: siga as autoridades competentes. Se elas disserem que é para a gente se isolar, a gente se isola. Se elas disserem que não é para isolar, porque isso é muito importante, né? A gente tem uma tendência de querer resolver as coisas a partir do nosso achismo e isso dificulta um pouco a organização do todo, né? E de agir, talvez até com um senso muito de individualismo, e para combater uma epidemia, para combater uma pandemia, a gente precisa de ter um senso de comunidade muito maior, né? O que a gente está fazendo, a gente não está fazendo só para a gente está fazendo para as outras pessoas também. Rodrigo, então é o seguinte, eu tenho aqui uma série de perguntas para te fazer. Alguns amigos que estão aqui na live também têm uma série de perguntas a se fazer. Nós temos aí já algumas escolas de dança no Brasil tomando alguns posicionamentos. Tem uma escola de dança em Portugal que, inclusive, fechou as portas lá temporariamente, né, até passar isso tudo. Algumas escolas do Rio de Janeiro, acabei de receber que o Andrei Udiloff me encaminhou. Algumas escolas do Rio de Janeiro também, já seguindo a orientação
da Secretaria de Saúde vão fechar as portas a partir de segunda até o final do mês, para evitar que exista essa aglomeração. E os professores, os donos de escolas aqui de São Paulo também já estão se organizando para saber que decisão eles vão tomar. Então, olha que bacana isso, né? A comunidade da dança de salão com um senso de coletividade e realmente agindo em prol de contribuir para que isso possa se resolver. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está aí, que está se movimentando. E a minha preocupação foi, eu compartilhei até contigo, algumas pessoas compartilhando informações que, de certa forma, atrapalham a gente ter a oportunidade de diminuir o risco ou de até mesmo evitar que isso aconteça. Então, me preocupou muito começar a ver alguns profissionais falarem que a gente não precisa se preocupar não, porque tá tudo certo, que não tá tudo bem. Ó, na Argentina, só para falar aqui, ó, em Argentina fecharam todas as milongas e os mestres também cancelaram as aulas. Olha que interessante isso, né? Então, Rodrigo, primeira coisa, Cal, o que é esse coronavírus, irmão? Eu sei que todo mundo já viu, já falou, mas fala de novo para a gente, por gentileza. No primeiro momento, assim, é entender exatamente o que é um vírus, né? Um vírus é um ser, uma proteína com um pouco de material genético, que ele não vive sozinho. Ele sempre precisa de um outro organismo, de um outro corpo, de uma outra célula para poder se multiplicar. Por isso que ele sempre procura a gente ou animais, ele quer entrar no nosso corpo, porque só assim que ele se consegue multiplicar. A gente tem várias doenças causadas por vírus, por exemplo, o resfriado comum, a gripe, catapora, herpes, e o coronavírus é um tipo de vírus que já é conhecido há muito tempo. Desde a década de 60 a gente já sabe que existem coronavírus de vários tipos. Existem alguns que só infectam animais, existem alguns que causam resfriados nos seres humanos já há muito tempo, mas que doença bobinha, que nem era uma coisa que preocupava a gente. A gente teve um primeiro surto de coronavírus em 2002, mais ou menos, começou na China também, que foi a SARS. Ela apareceu no final de 2002, por volta de fevereiro de 2003. Foi declarado um estado de epidemia pela Organização Mundial de Saúde. Houveram casos muito graves, bem mais graves do que esses que estão acontecendo agora. E demorou alguma coisa em torno de 3 a 4 meses para isso ser totalmente controlado. Então, declarou-se a epidemia por volta de fevereiro de 2003. Em junho de 2003, a OMS declarou como controlado. Depois, mais ou menos em 2012, teve um outro aparecimento do coronavírus, que é o MERS. Né? Esse MERS é de Middle East, de Oriente Médio, ele apareceu lá naquela região do Oriente Médio, que era um vírus que dava em camelo e teve uma mutação genética e passou a contaminar pessoas também. Foi talvez o mais grave em termos de mortalidade, era um vírus que chegava a ter 30% de mortalidade por quadros de pneumonia muito grave. E o principal grupo que sofreu com esse vírus foram os médicos e os profissionais de saúde que estavam lidando com os pacientes. Eles apresentavam os casos mais graves, se contaminavam com os pacientes que eles estavam cuidando. E depois de também pouco tempo, esse MERS foi controlado. Hoje tem um ou outro caso que aparecem bem localizados lá no Oriente Médio. E agora, esse coronavírus, que recebeu o nome de Covid-19, né? Coronavírus 2019, ele tem uma peculiaridade que parece, pelo que a gente sabe, ele infectava animais e começou a ter uma mutação genética que passou a contaminar pessoas, apareceu inicialmente lá na província de Wuhan, na China. E ele tem, quando a gente fala de uma epidemia, esse vírus ele tem uma característica muito distinta, porque ele causa uma doença, na maioria das vezes, leve. Você não fica muito sintomático, você não fica ruim, né? Não é aquela gripe forte que a gente fala assim, não aguento fazer nada hoje, vou ficar em casa, não vou trabalhar, não fala que a minha cabeça está doendo. Ele não causa tanto sintoma assim, o que é um problema, porque se eu não me sinto mal, eu vou para a rua. Eu vou fazer as minhas atividades, eu vou pegar o metrô, eu vou pegar o ônibus, eu vou para a escola, eu vou para a faculdade, para onde for. E aí eu sou um cara que está espalhando para muita gente. Ele tem uma característica de contaminação relativamente alta em comparação com outras doenças, mas os casos graves, os casos que realmente evoluem para a mortalidade, eles são relativamente poucos. O que é uma característica que ajuda ele a espalhar muito. Quanto mais sintomático e quanto mais fatal é um vírus, menos ele se espalha. Tá, entendi. E uma coisa interessante, assim, tu já me falou, mas eu vou pedir que você fale. Qual é a diferença dessa endemia, epidemia e pandemia? Porque agora foi declarado pandemia, né? Exatamente. Esses são conceitos que vêm da epidemiologia, né?
a gente estuda como que as doenças se comportam. Então, existem doenças que são doenças endêmicas. O que é uma endemia? É uma doença que ela está lá. Existe uma taxa que está ali naquela população e sempre fica naquele tanto relativamente constante. Por exemplo, aqui no Brasil, tuberculose. Né? A gente sempre tem casos de tuberculose o ano inteiro, mas não passa de uma determinada taxa. Ela fica estável, na tendência no Brasil até de diminuição por conta dos programas do Ministério da Saúde, mas ela está lá. A epidemia, ela é quando em determinado local, uma doença que vinha acontecendo numa taxa aqui X, historicamente numa taxa X, de repente ela, bum, estoura, ela explode e começa a aparecer um número de casos muito maiores do que o habitual. Um caso que a gente está muito acostumado a ver, a dengue. A gente tem dengue o ano inteiro. A gente sabe que no verão, porque chove mais, a gente tem mais dengue. Mas existem alguns anos onde a gente tem muito mais dengue do que o esperado, que é o período que tem uma epidemia de dengue. Agora, quando eu tenho mais de um lugar, vários lugares que estão apresentando níveis epidêmicos, níveis elevados de determinada doença, aí sim eu tenho um quadro de uma pandemia. Beleza. E me fala uma coisa, quais são os sintomas principais que as pessoas podem ter se elas, para elas perceberem que elas estão com coronavírus? Eu li algumas publicações hoje de alguns artigos científicos para poder até ter uma noção mais precisa do que está sendo mais frequente, né? Mas se a gente pensar naquele resfriadinho comum que a gente tem, é basicamente aquilo. Então, tosse, o corpo fica um pouco ruim, ou febre, espirro, nariz escorrendo. E aí, o mais frequente parece ser a febre. Alguma coisa entre 80% e 90% das pessoas tem febre. Normalmente uma febre baixa. E esse é um dos fatores. Às vezes todo mundo fica assim, não, porque tem que ter febre. Né? Se não tem febre, não é o coronavírus. Não necessariamente. Né? Então, tem esses 20% de pessoas que não têm febre. Tosse, alguma coisa em torno de 60% das pessoas. E aí depois os outros sintomas eles vão ficando mais raros. Dor no corpo em 30%, o nariz escorrendo, ou então catarro na tosse, alguma coisa em torno de 20%, 30%. Dor de cabeça, 12%. Uma falta de ar, um cansaço mais do que o normal em torno de 20%. E aí vai oscilando. Um que é interessante que às vezes as pessoas não pensam diarreia. Às vezes é uma doença que pode se manifestar só como diarreia. Não tem nenhuma manifestação respiratória e tem uma diarreia que pode ser também coronavírus. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque se a gente der um espirro agora, a gente está numa época onde a gente tem uma tendência a ter um resfriado maior, correto? A gente estava entrando nesse momento. Uhum. E aí agora a pessoa começar a ter um espirro, começar a ter uma gripe também, pode não ser o coronavírus. Mas o indicado é que ela procure um sistema de saúde para verificar isso. Como, em que circunstância uma pessoa deve procurar o sistema de saúde, Rodrigo? Essa é uma ótima questão, assim, sabe, Grangeiro? Porque, olha, eu acho que nos próximos dias, nas próximas semanas, o Ministério da Saúde deve definir algumas regras mais diretivas, mais orientadoras para a gente. Porque o que acontece? A maioria das pessoas fica com pouco sintoma e não evolui para caso grave. Qual que é o problema? A gente sabe como que é o nosso sistema de atendimento público aqui. Imagina essa pessoa que está preocupada porque está com o nariz escorrendo, ela resolve ir num pronto-socorro de um hospital ou em uma UPA, vai chegar lá, tem mais um monte de gente que está esperando, e às vezes, ou ela nem tinha coronavírus, mas alguém lá na sala de espera tem, e ela pode acabar pegando, ou então ela tem, chega lá, tem outras pessoas que não têm, e ela pode espalhar para outras pessoas. Então essa é uma situação que ainda vai ter que ser bem resolvida. Alguns países do mundo, por exemplo, na Alemanha, eu sei que recentemente eles definiram um serviço telefônico onde você liga e fala assim, olha, eu estou espirrando, estou com tosse, está aqui e tal. Eles já te liberam, já fazem uma parte burocrática para te liberar do trabalho, dão um atestado, e eles ficam de olho em você. Vão te monitorizar, vão fazer exame e tal. Não é a nossa realidade hoje. Para quem tem um médico que atende um consultório, o ideal seria entrar em contato com ele e ele ir acompanhando isso. Nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, o que a gente tem que pensar? Por exemplo, se eu vou procurar uma unidade de saúde, eu estou com esses sintomas, essa é uma situação que é interessante usar máscara. A pessoa que está com sintomas usar máscara. Para não espalhar isso para terceiros, né? Para outras pessoas. Tem uma informação aqui, do Centro de Informação Dança, que já foi lançado um app pelo Ministério da Saúde,
onde a gente pode fazer um cadastro. Esse aplicativo do Ministério da Saúde, se eu não me engano, ele está dando para acompanhar o número de casos que estão acontecendo, ou dá para fazer essa monitorização. Mas os estados... Eu acho que a gente pode também entrar em contato, falar os nossos sintomas. Eu acho que Para também... tirar dúvidas, ou tem essa Isso, possibilidade, tem isso é um bom. FAQ lá também. Tá, Rodrigo, agora é o seguinte. Eu vou te fazer mais uma pergunta específica, depois eu quero começar a te perguntar coisas sobre o universo da dança de salão, que é o que mais nos preocupa. Não que mais, né? É que também nos preocupa, por ser a nossa atividade comercial, tá? Uhum. Me diz uma coisa. Todos nós vamos pegar esse coronavírus, certo? Ou uma grande parte da população brasileira? Olha, é bem possível que nas próximas semanas a gente tenha um aumento bem grande do número de casos. Tem algumas estimativas, por exemplo, para o estado de São Paulo, que isso vai bater em alguma coisa em torno de 40 mil pessoas contaminadas. Tá? A gente tem que pensar o seguinte, 40 mil, na hora que a gente fala assim, 40 mil pessoas em São Paulo vão ficar com coronavírus. Esse não é um número lá tão grande se a gente pensar isso no intervalo de um ano. Eu peguei aqui uns números que são interessantes. Por exemplo, no ano de 2018, a gente teve no Brasil 70 mil casos de tuberculose. Novos, 70 mil casos novos de tuberculose. Com alguma coisa em torno de 4 mil pessoas morrendo por conta de tuberculose. Só de pneumonia, a gente tem alguma coisa em torno de 100, 200 mil casos por ano de pneumonia comum no Brasil, né? Que é um número muito maior do que o que vai ser esperado de infecção pelo coronavírus aqui. Sendo que a pneumonia ela também tem uma taxa de mortalidade bem mais alta. Então, qual que é efetivamente o problema? O problema é que pneumonia é uma coisa endêmica, ela está com aquela taxa contínua ao longo do tempo. Então, se eu tenho 100 mil casos, 150 mil casos de pneumonia no período de um ano, ok. Agora, imagina se eu concentrar isso tudo num período curto de 1 mês, 2 meses. O grande problema que a gente vai enfrentar é realmente o volume de pessoas num espaço curto de tempo desenvolvendo sintomas. Tá, entendi. Estava tentando buscar uma perguntinha aqui. E aí, meu irmão, é o seguinte, aí a OMS pediu para que todo mundo evitasse agora o contato físico, pela mão, cumprimento, ou alguma coisa fosse no rosto, ou alguma coisa do tipo. Como é que nós, da dança de salão, poderíamos fazer nesse exato momento para que a gente evite ser um espaço onde isso possa se alastrar? Pois é. Então, o vírus, ele tem uma característica de que, para causar infecção, ele tem que ter um contato com áreas de mucosa. O que é mucosa? Dentro do nariz, dentro da boca, nos olhos. E quando essa transmissão ocorre de pessoa para pessoa, ela vai ocorrer através de gotículas. A pessoa espirrou, sai uma chuva de gotículas. A gente sabe que esse aerosol que sai pelo espirro, por exemplo, ele não atinge uma distância maior do que 2 metros. Né? Por isso que tem esse pedido de manter essa distância entre as pessoas. E por isso também que andar com máscara para tudo quanto é lado não faz sentido, porque o vírus não está voando pelo ar e vai entrar no nosso corpo. E leva a mão no nariz, leva a mão no olho, e aí eu cumprimento uma outra pessoa, eu entro em contato com outra pessoa, eu também estou transmitindo esse vírus para outra pessoa. Ela morde, corta a unha, bota a mão, pega aqui. Exatamente, exatamente. Então, numa questão de medida geral, o que a gente já ouviu que é realmente efetivo? A higiene das mãos é um dos pontos principais. E aí pode ser tanto água e sabão quanto o álcool gel. Uma coisa que é importante saber é que lavar as mãos ou usar o álcool gel tem exatamente a mesma eficácia. Tá? Basta saber usar um e basta saber usar o outro. Para lavar a mão, depois eu até separei um link de um videozinho do YouTube que eu vou te passar para você compartilhar com o pessoal, que mostra qual que é a técnica adequada de lavagem de mãos com água e sabão, que tem que demorar pelo menos uns 20 segundinhos ali lavando. Não adianta fazer que assim, pronto, acabou, limpa aqui na camisa, né, para enxugar e tá valendo, eu vou para fora. Não. O álcool gel também ele tem uma técnica adequada de ser espalhado pela mão, muito similar a lavar as mãos, só que também ele tem que seguir esses critérios. Existe um tempo mínimo de ação dele. O álcool gel ele não pode ser usado na mão que está visivelmente suja. Então, se eu olho para minha mão está suja, aí não adianta passar o álcool gel. Eu tenho que realmente lavar com água e sabão.
tá? Tá. A gente começou a usar álcool gel principalmente para profissional de saúde, porque eu, fazendo atendimento com o paciente, eu lavo a minha mão num período de 8 horas inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E se toda vez eu fosse lavar a mão com água e sabão durante 20 segundos, ia se perder muito tempo, principalmente quem trabalha em hospital, CTI. Então o álcool gel ele é uma opção muito prática porque ele demora menos tempo, mas exige também o mesmo cuidado. Não é porque é rápido que pode ser de qualquer jeito. A segunda, que eu acho que é a mais importante, que vem de encontro àquilo que a gente falou, vem ao encontro daquilo que a gente falou no início, que é esse ter um espírito comunitário mesmo. Se você tá com sintoma, não vai ou dançar, não vai para uma aula de dança de salão, fica em casa, ou cuidando de você e cuidando também para não espalhar para outras pessoas. Existe essa questão de juntar muita gente no mesmo espaço e acontece de uma forma até um pouco mais sob controle quando é uma aula, mas quando é um baile, aí que é todo mundo lá dançando, suando, pingando, e aí usa toalha, e aí Teve uma orientação aí de um site da dança que falou assim, ó, orientando as pessoas a tomarem cuidado contra o coronavírus. Aí a orientação era assim, ó, depois de 5 danças, lavem as mãos e os rostos. Então, se você dançou com 5 pessoas diferentes ali, depois você lava a mão, volta de novo e começa de novo. Isso não é legal, né? A gente não tem nenhuma coisa científica que fala que esse número, esse procedimento, dessa forma, teria uma eficácia mesmo, né? Por conta do seguinte, você pensa que numa situação de baile, por exemplo, onde eu tenho mesa, onde eu tenho cadeira, as superfícies onde as pessoas encostaram, elas também são pontos onde você pode contaminar sua mão. E existem normas específicas também para higiene de superfície. Então, se eu fui lá no banheiro, lavei a mão, passei um álcool gel, sequei aqui o meu corpo, voltei lá para a cadeira, aí eu puxei a cadeira, tirei uma toalha que estava ali em cima, que alguém usa para poder secar a testa ali, pronto, já não adiantou aquela lavagem de mão que eu fiz. Entendi. Então, pode Eu falar. acho que nesses, de novo, né, das questões de normas sanitárias, isso é uma coisa que é muito dinâmica e isso vai mudar à medida que novos casos forem aparecendo. A gente tem que ficar realmente atento para ver até que ponto justifica ter determinado tipo de evento acontecendo, ou porque realmente é expor a um risco. Mas definitivamente eu acho que o primeiro passo mais importante é as pessoas que estão com algum tipo de sintoma ou que tiveram contato próximo. Eu estou bem, mas minha namorada, minha mãe, meu filho, minha esposa está com o nariz meio escorrendo. Pensar que você também é um transmissor em potencial. Você pode ser uma das pessoas que fica sem sintoma nenhum e que pode estar levando isso para outros ambientes. Então, Tá, resguardar isso. eu não quero ser pessimista, não. Eu só quero tentar buscar entender um pouco do todo. Por exemplo, em Brasília nós tivemos um caso de um cara que estava com sintoma, que estava com a doença, mas ele não aceitou ficar em quarentena e saiu para a rua e teve que ter uma ordem judicial para que ele fosse colocado em quarentena, né? Isso, Então, quer isso. dizer, isso também não que vai acontecer, mas pode acontecer em outros lugares, correto? Com certeza, com certeza. A gente chama de isolamento, né? Quando a gente deixa em casa ou no hospital ou em algum ambiente isolado a pessoa que está com sintoma, e quarentena é a observação daquelas pessoas que tiveram algum tipo de contato, alguma exposição de risco, mas que não desenvolveram sintomas. Para quem teve contato e não desenvolveu sintomas, a gente sabe que normalmente até o 5º dia, né, em média até 5 dias depois da exposição, já começam a aparecer os sintomas. Pode ser tão curto quanto 2 dias e o mais prolongado, aparentemente, alguma coisa em torno de 7 a 9 dias. A gente sabe de outros episódios de coronavírus, desses que eu falei, que em algumas situações pode ter sintoma aparecendo até depois de 2 semanas. E mais importante ainda, a gente não sabe exatamente se isso se aplica dessa forma, mas quando a gente faz exame nos pacientes que tiveram exposição ou que estão sintomáticos, os maiores níveis de vírus em secreção que você acha nos exames dos pacientes, eles são mais altos no início da doença, justamente às vezes naquela fase onde está com pouco sintoma ainda. E é bem possível, já que tem mais vírus nessa fase, que você tem um potencial de transmitir mais, de ser um transmissor mais
eficiente, né? De conseguir passar isso para frente com mais facilidade. Tá. Outra coisa, por exemplo, nós sabemos que, pelas notícias que a gente vem recebendo, que a maior incidência são em pessoas que têm uma maior idade, né? Pessoa da terceira idade, acima dos 60 anos, por conta de alguns problemas que essas pessoas às vezes já vêm acumulando. Então, o sistema imunológico estando mais baixo, nós somos mais suscetíveis a ter um problema. Isso confere, porque na dança de salão, por exemplo, uma grande parte dos nossos clientes são pessoas que estão acima dos 50 anos, né? Pelo menos de alguma característica de algumas escolas. Uhum. Levando isso em consideração, seria interessante ou prudente, né? Se ter uma parada temporária por algum momento para tentar saber para onde esse negócio vai ou não. Olha, é uma possibilidade. Eu acho que eu sou da filosofia assim, dance nem que seja com você mesmo, né? E dançar comigo mesmo foi até uma coisa que você me ensinou. É uma das formas da gente aprender a ter uma consciência do próprio corpo, né? Pro dia a dia e do nosso próprio corpo para dança. Existem formas da gente se mexer, da gente estar ativo, da gente estar dançando e ter o prazer de dançar, que a gente pode permanecer com essas atitudes. Mas, efetivamente, isso é verdade. Pessoas com mais idade, elas têm uma propensão maior a desenvolver a doença, a se contaminar. Aparentemente, pessoas mais novinhas, assim mesmo, né, da idade da Maria Raquel, assim, por exemplo, são muito raros os casos em crianças nessa faixa etária por volta de 2 anos. E quando a gente está falando de idosos acima de 70, 80 anos, inclusive com chance de complicações mais graves. As maiores mortalidades, as maiores taxas de mortalidades acontecem nos idosos já nessas faixas etárias mais avançadas. Ou pessoas que têm algum outro tipo de doença que cause algum comprometimento da imunidade. Tá. Outra coisa, meu irmão. Vou perguntar, né? Minha esposa tá grávida, né? Damila tá grávida, você sabe. Como é que é isso para as grávidas? Eu sei que talvez não tenha ainda informações científicas, mas a gente sabe que o sistema imunológico dela diminui, né? Qual é o risco mesmo eminente para a Damila, por exemplo? Eu tinha certeza que você ia me perguntar isso. Então eu fui atrás, fui pesquisar, assim, né? Porque a gente também não sabe tudo de bate-pronto. A gente está aprendendo muito à medida que vai avançando, assim. Até hoje, pelos estudos que foram publicados, principalmente nos casos iniciais lá na China, a gente tem muito pouca informação a respeito de gestantes. Nos maiores conjuntos de dados que a gente tem 18 casos de gestantes que se contaminaram. Não parece que a infecção só por ela ser o gestante foi mais grave. Só que quando a gente está falando de uma avaliação de só 18 casos, é muito pouco, né? Quando a gente vai aumentando o número de pessoas, às vezes começa a aparecer casos mais graves naquele grupo específico. Muito importante que até desses casos que foram acompanhados, as crianças não nasceram com corona, né? Então, aparentemente, não tem uma transmissão pela placenta para a criança. E em bebês, tiveram 2 casos desses bebês que foram acompanhados em pós-parto que tiveram coronavírus. Um deles ficou bem nítido que ele adquiriu por contato com adultos que estavam com coronavírus, e o outro não ficou muito claro de onde que veio essa infecção. Uma das coisas interessantes... Então, assim, até o momento, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que as gestantes devem ser tratadas exatamente da mesma forma como as outras mulheres da mesma faixa etária são tratadas. E um ponto um pouco para frente disso é que a gente tem que pensar, e se a mamãe pega o coronavírus, mas ela está com um neném que está amamentando ainda? Né? Essa é uma outra questão que pode acontecer, porque essa transmissão também é viável. A gente também não tem nenhum indício de que há transmissão do coronavírus pelo leite, mas é um contato muito próximo da mãe com a criança. E aí que a questão de higiene de mão, higiene do próprio seio, usar uma máscara para evitar de gotícula ficar caindo no neném, também é muito importante. Tá. Outra pergunta. Eu já percebi que alguns eventos, eles já foram adiados, né? Quando a gente fala de adiar, muita gente diz, meu Deus, agora acabou tudo. Não, não acabou. Eles foram adiados porque as pessoas acreditam que esse momento é um momento delicado e que realmente fazer o evento pode ocasionar mais prejuízos do que benefícios, né? Sim, eu acho que nesse ponto, inclusive, até compartilhando aqui o meu apoio e meu aplauso também para o nosso amigo Alex de Carvalho, né?
que estava organizando um evento gigantesco. Há Um um evento ano e 7 meses, há 2 organizando o anos, Ilha do praticamente. Zuc. O Ilha do Zuc, um Tá? evento que já existia, Sucesso, que assim, sucessaço, Ilha do Zuc. era um evento que todo mundo amava quando ele existia, todo mundo pedia para É. voltar. Quando ele anunciou que ia fazer novamente, todo mundo ficou feliz. E ele teve essa coragem de falar assim, não, vamos pela segurança aqui de todo mundo e se a gente está no olho do furacão, não vou fazer isso, vou trazer gente de todo lugar do mundo para voar, vir de avião para reunir no lugar. Eu acho que o Alex ele está de parabéns. Ele mostra assim uma atitude muito nobre. É um Muito evento, nobre. vai ter prejuízo, não tem jeito, né? Por esse tempo todo de E não organização, é só ele, sócio, não, é logística. todos nós, né? É até importante que a gente oriente as pessoas que, de repente, compraram o Ilha do Zug. Galera, não peçam seu dinheiro de volta. Por favor, porque senão você vai piorar mais ainda a situação. Eu sei que é uma situação difícil, mas segura um pouco a onda aí, deixa as coisas se organizarem, que ele vai remarcar uma data aí, e é importante. Ah, perguntaram aqui o seguinte, ó, a pergunta de dar uma pausa nas aulas. Você acha prudente isso, o Rodrigo? Olha, essa questão de tudo isso de evitar aglomeração de pessoa é para tentar cortar a cadeia de transmissão do vírus. Nesse momento que a gente está agora, que a gente ainda tem relativamente poucos casos, a chance de exposição ela é relativamente pequena. Então, hoje a recomendação geral é assim, talvez seja melhor evitar esse tipo de situação de exposição. Quando a gente começa a atingir níveis assim de 1.000, 1.500 pessoas contaminadas, aí realmente não tem como, a gente tem que efetivamente parar. Tá. O Aqui Andrei de Nossa aqui também, ó. especificamente, O Andrei que estava com o espetáculo marcado para a semana que vem, também cancelou o espetáculo, né? Porque o espetáculo dele também levaria muitas pessoas. Em primeira mão aqui, não falei para ninguém ainda, mas eu ia fazer uma empreendência dia 20 e 21 de abril. Né? Nós já temos uma maior parte dos ingressos já vendidos e eu resolvi também optar não em cancelar, mas mudar o formato do evento, né? Eu vou continuar com o evento, só que agora de forma online. E aí eu vou fazer com que a gente mantenha a mesma programação, só que as pessoas possam estudar diretamente da sua casa, né? Acreditando assim que nós estamos passando por um momento de dificuldade e realmente se manter em comunidade agora e organizar o nosso negócio vai nos permitir também, quando isso passar, a gente está pronto para se restabelecer, né? Então, a gente mudou o formato do presencial para o online para manter o evento, né? E também fazer com que as pessoas não parem, né? Agora, a grande questão é, se eu vou fechar o meu estabelecimento que é presencial, eu não tenho que parar, eu tenho que ter, na minha opinião, né, Rodrigo? É continuar estudando na medida do possível. E uma das coisas que eu indiquei para alguns donos de escola, que é um pouco difícil para quem não está nesse mundo, era de realmente oferecer para esses alunos, nesse período, algumas aulas online. De repente, pode ser uma possibilidade de eles descobrirem uma outra forma de contribuir com as aulas de dança, né? Porque eles vão ter que aprender a mexer com todo esse sistema, criar também mais possibilidades do aluno de dança de salão, aprender em casa sozinho, treinando. Então, eu sugeri que as pessoas pudessem, nesse período que estão com a escola fechada, tentassem ter algumas aulas aí para os seus alunos online, até para você tentar manter esse aluno continuamente em processo de desenvolvimento, né, de aprendizagem. Você considera isso uma boa opção? e não só isso, né? Às vezes é aquela oportunidade para você que dança e na sua casa tem outras pessoas que não dançam, que são pessoas que estão dentro da sua convivência no domicílio, de convidar elas para dançar com você também dentro de casa, né? E aí depois nós acabamos trazendo mais gente para dança. Ah, legal. Rodrigo, me fala uma coisa. Como é que você agora, esquece a tua parte de médico, Ah, como é que você, um ser dançante, se sente nesse momento com a possibilidade de repente não poder frequentar uma aula de dança por causa de tudo que está acontecendo? Como é que é a tua sensação? pois é, assim, sempre é difícil abrir mão de alguma coisa, não tem muita dúvida. Eu acho, especificamente, vou citar um exemplo mais extremo, e isso deve estar aparecendo na timeline de várias pessoas hoje, que é o que está acontecendo na Itália. Porque na Itália, hoje, a situação é realmente de muita disseminação e o governo italiano simplesmente falou que era para todo mundo ficar dentro de casa.
para sair de casa e ir no supermercado, a pessoa tem que preencher um papel da vigilância sanitária, falar, ó, eu vou ali e volto, vou gastar tanto tempo e vou comprar tomate. E hoje estão aparecendo alguns vídeos das pessoas nas janelas, os vizinhos cantando um com o outro, cada um no seu apartamento, e tocando violão, cantando músicas tradicionais, né? Que é uma forma deles continuarem convivendo como pessoas dentro da casa deles. Então a gente tem isso de... Nesse momento, talvez não vou poder fazer essa atividade que eu gosto, que eu me divirto fazendo, que eu me sinto bem fazendo, que me desestressa e tudo mais, mas vou arranjar outras formas de conseguir trazer isso para o meu dia a dia, para a minha rotina. Tá, eu vou fazer o seguinte, Rodrigo, eu vou pedir para a galera que está na live aqui, que são donos de escola, professores, que estão em atividades, que eles possam fazer alguma pergunta, se eles ainda têm alguma dúvida ou querem saber algo específico. Aí o Fabiano falou assim, você já pausou suas aulas, Marcelo? Caso negativo, pense em parar a partir de quando? Então, Fabiano, esse final de semana era para eu estar num evento em São Luís do Maranhão. E aí eu fiz, inclusive, foi muito difícil decidir não ir para o evento. Nesse evento ia ter pessoas de vários lugares do Brasil e de fora do Brasil. E eu me conversei com o organizador, lamentando, decidi não ir para o evento por causa da minha esposa, da minha filha. A Damila está grávida de novo. E aparentemente ele entendeu e eu me coloquei à disposição para voltar num outro momento e realmente cobrir qualquer prejuízo que essa pessoa possa ter em relação à minha pessoa. Mas eu preferi, né, dar segurança para minha família, porque inclusive até foi falado, Marcelo, por que você não vem só? Porque se eu for só e for submetido ao vírus e voltar para casa, eu vou passar para elas. Então, eu fiquei muito com medo disso, falei com o Rodrigo, falei com um monte de gente e tomei a decisão de não ir. Assim como eu vou parar minhas aulas presenciais no final desse mês, até o mês de final de março. Eu tenho um outro evento em Sergipe, já estou conversando com o Sidney, que provavelmente está por aí também, para saber o que a gente vai fazer, porque eu não sei ainda, como o Rodrigo falou, todo dia mudam as probabilidades e pode ser que daqui a pouco fale assim, ó, acabou, ou daqui a pouco, gente, está aumentando, fica em casa. Eu estou esperando então para ver o que vai acontecer. Mas eu já vou parar minhas atividades presenciais, né? Talvez eu atenda uma aluna ou outra particular, né? Porque eu acho que isso às vezes a gente pode ter uma precaução maior, mas eu vou evitar as turmas agora a partir de segunda-feira. A Estela perguntou o seguinte, uma turma que tenho só casais e não tem a troca de par, somente parceiros fixos, tem risco mesmo assim? Essa é uma boa pergunta, uma pergunta interessante. Olha, o que a gente tem que pensar nesse tipo de situação? Se são parceiros que eles convivem já entre eles diariamente e tal, o contato entre eles não vai ser um problema. Agora, a gente tem que lembrar das questões de superfícies, né, que a pessoa pode tocar numa mesa, numa cadeira que a outra pessoa tocou e pode ter uma contaminação nesse sentido. A gente tem que pensar também no contexto de como que é a escola, porque se é uma sala que fica toda fechada só com ar-condicionado, será que esse ar está circulando uma quantidade boa de vezes ali para ele ficar realmente limpo, das pessoas ficarem próximas umas das outras? Ou é uma sala que dá para abrir ela inteiramente, ou é um ambiente que tem aula, que é um espaço externo, né? Eu não conheço o espaço, não sei como é que é, mas isso tudo tem que ser pesado. Sem contar a questão do espaço entre as pessoas, né? Que em tese teria que ser alguma coisa em torno de 2 metros, que é a distância que essas gotículas elas podem chegar. E, obviamente, mesmo que sejam casais, se tem alguma pessoa que está com sintoma, que teve contato com uma pessoa que teve sintoma, aí não tem jeito, essa pessoa vai ter que ficar em casa. Né? E se ela for para a aula, a probabilidade é que ela consiga, ela passe para todo mundo. Mesmo não tendo tanto contato. Ela vai no banheiro, pega na porta do banheiro, ela pode existir, né? O que às vezes, o que eu acho que está acontecendo, Rodrigo, é que a gente não tem uma resposta exata, né? Exatamente, exatamente. Não tem assim, ó, faz isso. Aqui em Brasília, hoje saiu um decreto novo do governador. 2 dias atrás ele tinha soltado um primeiro decreto que suspendeu algumas atividades escolares, mas hoje ele, por exemplo, suspendeu todas as atividades de teatro e cinema, né? Então vai fechar cinema, vai fechar a escola, vai fechar a faculdade por 15 dias. Para ver o que vai acontecer, né? Ele não fechou, por exemplo, o bar. Bar, ele manteve o funcionamento dos bares se eles respeitassem a distância entre as mesas de 2 metros, se fosse ambiente interno, 1 metro se fosse ambiente externo.
Eu acho que essa variação de 2 metros, 1 metro, isso é meio tirado da cabeça de quem fez o decreto. Não teria muito um sentido científico nisso, não. Mas, entendeu? A outra coisa é gerar uma situação chata, porque se, a não ser que a turma seja muito próxima, que você possa chegar num grupo de WhatsApp e falar assim, gente, tá sentindo alguma coisa? Teve contato com uma pessoa? Não vem, não. Não vamos gerar esse tipo de constrangimento, porque se chegar aqui a gente vai ter que pedir para não participar da aula, para voltar para casa, né? Então, tem todos esses pontos que são pontos delicados. Não é, aí Ó, entra uma parte de saúde, mas entra uma parte também de negócio, de como que o seu negócio funciona. porque depois eu vou chegar nesse ponto, né? Porque se a gente fechar agora, como provavelmente a maioria das escolas de dança de salão não tem um capital de giro, papai, o negócio pega. Vou falar já já sobre isso. O Moisés perguntou o seguinte, ó. Aqui em Ribeirão Preto ainda não há nenhum caso de coronavírus. Acha que devemos parar as aulas ou ainda aguardar mais? Eu acho que a informação principal é o que as autoridades sanitárias de Ribeirão Preto, nesse momento, estão definindo. Né? Se eles estão, por enquanto, estão sem preocupação no local, não estão falando para cancelar shows, eventos, coisas que precisem de alvará público, eu acho que, por enquanto, ainda dá para deixar correr um tempo. Agora, talvez, de novo, está muito dinâmico, a gente está começando a ter os casos de transmissão local aqui no Brasil, tem que ficar de olho o que a Secretaria de Saúde vai falar. Tá. A Fabiana Terra falou o seguinte, a Companhia Terra continua com aulas, mas resolvemos cancelar o baile para evitar aglomeração com mais de 100 pessoas. Uma ótima medida, né? Uhum. Aliás, um beijão para Fabi. Faz muito tempo que eu não vejo ela, com saudade do pessoal daí de São Paulo. Olha só, beijo, Fabi, obrigado, hein? Isso eu achei muito coerente essa atitude dela também, né? As aulas, Sim, como as aulas de dança de salão não são grupos de 100 pessoas, porque se você exatamente. tiver uma turma de 100 pessoas, me avisa, pai, o que você está fazendo, tá top, né? Mas são turmas menores, de repente. Como identificar nesses tempos uma simples crise de rinite, normalmente alérgica, de uma gripe, resfriado ou até mesmo do corona? Tendo que todas essas doenças têm características parecidas. Pois Tá, é. pô. É por isso que não é muito fácil ser médico, né? Porque aparece esse tipo de coisa para a gente diferenciar. Existem algumas características mesmo que são distintas, né? Como que é o comportamento, a forma com que os sintomas evoluem, as coisas de exposição alérgica, elas normalmente são bem definidas de exposição ao alergeno e o início dos sintomas. Tem pessoas que têm um quadro de rinite crônica que fica fungando a vida inteira, ela sempre tem esse nariz que escorre um pouquinho, e é nítido. Então, tinha aquele padrão e começou a ter mais secreção no nariz do que o habitual, isso que é uma fuga do padrão da linha de base, né? Esses que são os fatores que a gente leva em consideração. Agora, o que não dá é, por exemplo, para um professor de dança chegou o aluno e ele está ali fungando, espirrando, e aí ele falar assim, não, isso aí deve ser só uma rinite, não é, né? Porque aí entra numa questão realmente de diagnóstico médico. E é se comprometer e correr um risco em cima disso. Entendi. O Andrei falou o seguinte, ó, parece questão de tempo cada escola de dança de salão parar por um tempo na cidade de São Paulo. O dilema é quando? Esperar chegar a qual número de contaminados para se fechar uma escola? Puta que pariu. A gente tem uma grande vantagem no Brasil em relação a outros países, em relação, por exemplo, ao que aconteceu na Itália, porque a gente pode falar, porque o SUS é complicado e tal, tem vários problemas de acesso, mas uma coisa é fato, a gente tem uma atuação em conjunto. Como é um sistema único, uma vez que há uma determinação de como vão ser os procedimentos, esses procedimentos eles são adotados. Eu trabalhei em 2009, eu trabalhei ativamente quando teve a gripe suína, o H1N1, quando ele surgiu a primeira vez. A gente teve uma situação muito próxima dessa. Abriram-se ambulatórios especiais para atender só a gripe suína, e eu lembro de atender 200 pessoas suspeitas, assim, que era um movimento louco. Mas essa organização do Sistema Único de Saúde, ela foi muito coordenada e ela consegue bloquear isso com uma certa eficácia. A Prefeitura de São Paulo tem nessa área de saúde uma coordenação interessante, tem nomes muito fortes aí, por exemplo, o Davi Wipp é um infectologista que mexe também nessa parte da gestão, que é da USP, que é um cara que não tem nada a ser discutido a respeito da capacidade técnica dele. E no momento em que foi indicado algum tipo de suspensão mais grave de atividades, pode ter certeza que isso vai acontecer. Eu acho que Tá. provavelmente a gente vai errar para mais
a gente vai acabar fazendo mais do que deveria fazer do que para menos. Mas é melhor errar para mais do que para menos, Com né? certeza. Ó, se as aulas forem feitas em ambientes externos e manter apenas um par fixo, seria uma possibilidade mais segura? No ambiente externo, com distância respeitada entre os casais, eu acho que o risco realmente é mais baixo. Mas uma das coisas que eu acho que isso pesa também, no que você tinha falado aí, Grandir, é a questão do próprio nome da empresa, né? Porque a partir do momento em que a pessoa vai e está tendo a aula dela e aí de repente ela fica com algum sintoma, tem um diagnóstico, isso também é uma coisa, peguei porque eu fui em tal lugar e tal. Isso é uma coisa que é possível de acontecer. Então, a gente tem esse risco sanitário, sim, mas a gente tem que pensar também que existe um risco para o nome do profissional, existe um risco para a marca da escola. Então, tudo isso tem que ser pesado. Qual que é lógico que é muito difícil, por isso que você falou, né? Não ter um capital de giro, não ter essa gordurinha para conseguir fechar uma semana sem ter maiores dificuldades, mas nesse momento a melhor forma de lidar, na minha opinião, é ser transparente, ser honesto e conversar com os alunos da forma mais clara possível. Tá. Na sala de aula, evitando colocar a mão na boca, coçar o olho, pode diminuir a contaminação? Eu tô aqui de olho no granjeiro, que tá aqui na telinha de cima aqui, e eu tô contando quantas vezes que ele põe a mão na boca, na barba, no olho aqui, e eu tô fazendo um risquinho no papel aqui. Cara, é muito, cara. Já bateu para É mais de muito. 30. Né? Então, experimenta tentar quando falar assim, não vou... Tô com Exatamente. isso aqui grudado em mim 24 horas, cara. Todo mundo pode fazer esse teste agora. A partir de agora, ninguém encosta mais em uma parte do rosto. Tá, porra. E aí vamos ver quanto Aí tempo fica que vai. coçando, né? Vamos ver quanto tempo que vai durar. Tá bom, vou observar isso agora. Tá, a Fabi te mandou um beijo. Beijo, O Fabi. Kleber Guimarães está dizendo que no Rio vamos parar todos. Já combinaram já, né? Os professores. O Fábio falou o seguinte: pelo que você diz, até aqui mesmo um grupo pequeno é arriscado. Digo isso porque se fala muito em números de pessoas mínimo, mas mesmo assim há riscos. Há riscos? A gente está falando de grupos pequenos, um grupo de 10 alunos, uma turma. Olha, risco sempre vai existir, né? É só a gente pensar assim, quem tem mais risco de bater o carro? Uma pessoa que sai de casa e vai para o trabalho e depois volta do trabalho para casa, ou um cara que está trabalhando de Uber o dia inteiro na rua? Então, quanto mais você se expõe a determinado tipo de atividade, mais risco você também está sendo exposto, né? A mais risco você está sendo exposto. Lógico que no estádio de futebol, 40 mil pessoas, distância mínima entre uma e outra, esse risco vai ser muito maior do que num espaço mais amplo, onde eu estou mais afastado das pessoas. Então, assim, Depois, zerar o risco, isso para qualquer coisa na vida. Zerar o risco é impossível. o Pablo está até aqui, um abraço, meu mestre. A Tatiana Zinelli falou o seguinte, Rodrigo, aqui, lá em Curitiba, aqui as aulas vão seguir por hora. Intensificamos as ações de higiene, inclusive maçanetas, canetas, teclados de computador. Alunos resfriados com doenças autoimunes e contato com grupo de risco, fiquem em casa. Ótimo. A Fabiana falou, temos 12 milhões de pessoas em São Paulo, são apenas 61 casos até agora. Você acredita que há um pânico exagerado? Olha, essa é uma pergunta muito boa, Fabi, porque eu acho que nesse momento, sim. Não é o momento de sair andando de máscara na rua, e acho que momento nenhum, na verdade, vai ser. Não é momento de sair para o supermercado e sair comprando tudo quanto é produto para poder estocar em casa. De não ficar com essa neura do álcool gel, porque se todo mundo começa a comprar álcool gel para casa, que é um lugar onde você poderia lavar a mão, vai faltar o álcool gel para o estabelecimento comercial, né, onde você vai ter que ir para a padaria, para o cara que vai botar o pão no saquinho para você se servir. Então, existe sim alguma coisa que está exagerada nisso, sim. As pessoas estão mais preocupadas do que o habitual que deveriam. Com relação à higienização de maçaneta, caneta, essas coisas, isso tem que ver também o tipo de produto que está sendo utilizado para higiene. Existem alguns produtos que têm um tipo de licença específica, que tem uma avaliação sanitária específica, que são viricidas,
que talvez não seja... É caro, né? São coisas que a gente usa, por exemplo, para limpar aparelho de endoscopia, para limpar cama de hospital, que talvez não precise disso. Hoje, na página do CDC americano, do Centro de Controle de Doença americano, eu dei uma pesquisada no que eles estavam recomendando. E, por exemplo, a higiene de superfícies com hipoclorito de sódio, que é um nome muito bonito para água sanitária, né? É eficiente. Então, peguei até uma receitinha aqui, depois eu te passo também para você colocar numa postagem, mas basicamente 20 ml de água sanitária para 1 litro de água. Então faz essa mistura e aí aplica isso nessas superfícies do tipo maçaneta, mesa, né? Bota no paninho e passa, não, ou borrifa. Borrifa e depois passa um pano em cima, tem que deixar agir pelo menos 1 minuto antes de passar o pano. Ah, tá, beleza. Mas não serve para limpeza de mão, pelo amor de Deus, tá? Não é para limpeza de partes do corpo, é para limpeza de superfícies e objetos. Tá. Rodrigo, é o seguinte, ó, a live ela dura 1 hora, 60 minutos. Uhum. Só que não vai dar tempo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai continuar. Quando der tempo de terminar, eu encerro e a gente volta de novo, meu irmão. Porque as dúvidas aqui são muitas. Então, e aí a galera volta de novo numa segunda live pra gente poder continuar e chegar nesses pontos, tá? A Estela falou o seguinte, ó, qual seria a previsão de abertura se fecharmos? Ouvi falar em 4 meses. Não sei, a gente ainda não tem essa resposta. A gente realmente não tem essa resposta. Aqui em Brasília, por exemplo, eles começaram fechando os 5 dias e agora ampliaram mais 15 dias. Né? Então, já vão ter aí 20 dias de fechamento de atividades aqui em Brasília. Mas isso vai ser uma determinação dos órgãos sanitários. O André falou o seguinte, ó, a minha aluna médica que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde me disse que quanto antes pararmos as aulas, melhor para minimizar o risco. O medo dos profissionais é parar antes da hora. Putz, o que tu acha, Rodrigo? Esse é um problema, realmente, assim, né? Porque é difícil de... E essa é a grande parte que é melhor ser médico de pacientes do que ser um médico que determina políticas públicas, né? Porque você não pode simplesmente mandar todo mundo ficar em casa, senão você para a economia inteira. Então é realmente uma decisão que é muito difícil. Quando que é cedo demais, quando que é tarde demais, será que a gente está sendo negligente, será que a gente está sendo exagerado? É algo que realmente mexe com a vida das pessoas, mexe com o trabalho das pessoas, com a renda de casa, né? É realmente uma situação bem complicada. Nesse momento, eu acho que a gente está numa fase de prudência, né? De realmente ter prudência, ter bom senso, evitar essas aglomerações maiores, eventos que sejam maiores, mas vai chegar um momento onde realmente provavelmente a gente vai ter que parar. A Tati falou o seguinte, cancelamos os bailes e as aulas estão sendo transmitidas pelo Zoom. Aulas sem contato, programadas para isso. Que massa, Tati. O Andrei falou que a crise pode durar meses. A Fabi falou, sim, a crise pode durar por muito tempo. O Mauro disse, quanto tempo isso pode durar, será? Meu Deus, a gente não sabe, não. O Clóvis disse, se você fosse o proprietário de uma escola de dança em São Paulo, hoje, com 100 casos confirmados, você suspenderia agora as aulas ou esperaria uma decisão das autoridades? Você, Rodrigo. Nossa, hein? Virar gerente de escola, assim... Não, dono. Dono de repente. Se tu fosse o dono, você é o dono de uma escola, e tu sabendo que já tem 100 casos, tu fecharia hoje ou tu esperaria as autoridades mandar fechar? Tem casos numa cidade? Sem casos em uma cidade? Porque é muito diferente, por exemplo, sem casos... Não, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. 100 casos em São Paulo, capital, é relativamente pouco. É pouco provável de você encontrar essa pessoa ou de ter essa exposição. Eu acho que nesse momento, assim, transparência. Conversar com os alunos, falar assim, eu estou preocupado, ou porque tem essa questão, o que está acontecendo na transmissão do vírus, a gente está aqui, a gente sabe que pode ter momentos que as pessoas que estão sem sintomas, mas que elas podem transmitir o vírus, e conversar abertamente com os alunos. Eu acho que essa é uma decisão que pode, nesse momento ainda, ser tomada em conjunto e oferecer outras possibilidades. Por exemplo, essa da plataforma virtual, achei sensacional. O Espaço 78 Dançando falou, é realmente complicado contar com uma consciência alheia. Parar tudo para evitar contaminação.
O Vladimir disse, o tão necessário convívio social deverá passar a ser virtual temporariamente. O Vladimir é irmão do Andrei Udilov, tá? Uhum. O Fábio falou o seguinte, as aulas particulares, com devidos cuidados, risco bem menores? Aula particular, você tem uma primeira parte que quem está se expondo ao risco é você, profissional, e tem aquela questão de que você pode ser um vetor. Se você está na casa de uma pessoa que está sem sintomas, mas que está com vírus, aí você deu uma aula para essa pessoa na casa dela. E aí depois você vai dar aula na casa de outra pessoa. É uma possibilidade de você levar isso. Então, pensa, ou pondera, conversa com os alunos. É muito complicado a gente pensar, por exemplo, então vou usar uma máscara para poder... Eu vou chegar lá na casa da pessoa e falar assim, olha, vou usar uma máscara para poder dar aula para você, para não ter perigo de eu passar para outras pessoas. Mas essa máscara cirúrgica, à medida que ela vai ficando úmida, é uma máscara cirúrgica, se for de boa qualidade, ela te oferece uma proteção por alguma coisa em torno de 2 a 3 horas. E ela tem que ser descartada. Existe uma técnica correta de se colocar e de se retirar a máscara, porque se você retirar ela de forma inadequada, você se contamina também, né? Então, são vários fatores que são agregados que não é uma solução tão simples assim. Não é fiz isso e pronto, tá resolvido. Ah, bom falar. O Fábio falou o seguinte, ó, por conta de estarmos em um país tropical mais quente, o vírus tem menos força? Essa é uma pergunta que vários epidemiologistas e vários médicos estão fazendo. A gente não sabe exatamente se vai ter uma mudança no padrão de comportamento do vírus por conta disso. Por ser um ambiente onde a gente, às vezes, está com janela aberta mais frequentemente do que na Europa, por exemplo, onde está fechado e a calefação lá estava no inverno, então as pessoas estavam realmente em ambientes mais fechados. Não é uma informação que a gente tem. A gente não sabe porque esse vírus, até esse momento, não passou em lugares tropicais com uma intensidade maior. A gente vai descobrir isso agora. Tá, a Ana falou o seguinte, parar antes pode até ser inconveniente, mas é sempre melhor pecar por excesso de cuidado. Saúde pública em primeiro lugar. Ouvi dizer que tem uma vacina em andamento, é verdade ou é fake? Uma dúvida ao usar a etiqueta. Eu vou pedir o seguinte, Rodrigo. Faltam 2 minutos para encerrar. Só fala da vacina, aí a gente encerra a live, senão a gente perde a live, e daí eu abro de novo uma outra live e aí a gente continua. E a galera que está mandando pergunta agora, manda na próxima live. Pode ser? Ok. Com relação à vacina, tem vários grupos, Isso. inclusive no Brasil, no Instituto Butantan, tem vários pesquisadores trabalhando na possibilidade de uma vacina, mas uma vacina ela demora tempo para a gente saber, inclusive, que ela tem eficácia ou não. Mas tem vários grupos ao redor do mundo que estão com trabalhos em andamento a respeito disso. Tá, ó. Perguntas aqui para tu responder na próxima live. No meu caso, eu dou aula de dança do ventre, grupo de no máximo 8 pessoas. Você também acha arriscado continuar com as aulas? E outra é uma dúvida. Ao usar a etiqueta do espirro no cotovelo, estamos concentrando o vírus em nós? Bom, eu vou encerrar, Rodrigo, e aí eu abro de novo para a gente não perder a live, tá? Então, galera, eu vou convidar vocês para vir de novo, é rapidinho, é só para a gente não perder a live aqui e retomar de novo, tá bom? Já que a gente volta, pera aí.